E já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco. Hoje abordando a temática tendinite e bursite com um dos maiores especialistas desse planeta no assunto, Dr. José Fábio Lana, ortopedista, médico do esporte e também médico da dor. E um monte de títulos aí que ele fica com... Disse, ele não precisa falar, mas ele tem um monte de títulos. E também diretor-presidente do Instituto Osso e Cartilagem, IOC, Instituto Osso, é www.ossoecartilagem.com.br. Doutor, aqui muitas perguntas chegando, vamos lá para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É a Sônia Maria Pereira de Souza. Dona Sônia, um beijo no seu coração, querida. Sua bênção, Frei, Deus abençoe. Tenho muita dor, uma dor forte e inchaço no tendão de Aquiles. Tenho 63 anos e peso 85 quilos. Gostaria de saber, doutor, se pode ser de caminhar ou alguma outra inflamação. Tenho evitado andar, pois a dor é muito forte e ela ainda permanece inchada e doendo. Nesse caso, como fazer, doutor? A Sônia. Sônia, um abraço para você. A minha sugestão é que você procure um ortopedista para fazer uma radiografia do seu tornozelo, para ver se não tem calcificação no tendão de Aquiles. É muito comum que a gente tenha essas tendinites calcárias com calcificações na inserção do tendão e muitas vezes tem uma bursite atrás do calcanhar nessa idade que você está. Ou às vezes pode ser uma tendinite, uma tendinopatia do tendão e esse tendão pode estar sofrendo e até romper, chegar a romper. É importante que você procure uma ajuda, não deixe isso evoluir, para se fazer uma radiografia e também um ultrassom desse tendão, para se encontrar um diagnóstico adequado e você começar o tratamento correto. Doutor, no bloco anterior, o senhor falou assim do cálcio, a importância do cálcio e tomar muito remédio ali para o estômago pode interromper a absorção do cálcio. Agora eu pergunto assim, o leite, esse leite de vaca, digamos assim, né? Ele é recomendado, porque ele também, antigamente a gente ouvia dizer, não, tome bastante leite porque ele é rico em cálcio. O cálcio do leite de vaca é bom para o osso do ser humano, que precisa de cálcio também? Então, esse é um assunto muito controverso. Você me colocou numa sinuca. É um assunto muito controverso, que existem opiniões controversas, existem os colegas que são muito a favor do cálcio do leite. Existe alguma intolerância à lactose. Eu defendo que muitos pacientes começam a ter intolerância ao excesso de uso do leite da vaca e essa intolerância pode levar a uma baixa absorção desse cálcio ou até um processo de má digestão. Agora, de uma forma geral, é um alimento muito rico mesmo em cálcio. O que a gente tem que pensar é se está sendo bem absorvido. Porque eu vou ajudar na verdade, a gente vê muita literatura e muitos médicos especialistas também disseram assim, o leite de vaca é bom para o terneirinho da vaca, né? Ou seja, ele tem cálcio. E quando ele é ingerido no nosso corpo, o cálcio do nosso osso, ele tem que atuar no cálcio que o leite está colocando assim, então há uma perda, inclusive, não é recomendado muito uso do leite de vaca, justamente porque ele está roubando o bom cálcio que a gente tem. Existem essa versão de pensamento, sim, é um assunto extremamente controverso para se discutir, mas o leite de vaca é um alimento rico em nutrientes e existem cálcios específicos para aumentar a absorção no caso da osteoporose. E essa questão do uso excessivo de antiácido, como o omeprazol, principalmente o omeprazol, quase todos os pacientes que têm osteoporose, que chegam no consultório, muitos usam antiácido, omeprazol, e estão tomando um cálcio que às vezes é mal absorvido. A pessoa toma cálcio durante 10 anos e aquele cálcio é mal aproveitado. Então é importante observar isso. Existe um cálcio específico para quem toma antiácido, que é o cálcio citrato malato. Existe essa disponibilidade no mercado e o paciente tem que consultar o médico e perguntar para ele, orientar, explicar que toma um antiácido. Porque o antiácido de uso contínuo atrapalha a absorção do cálcio. Por isso que é bom perguntar, por isso que existe o Vida e Saúde. Aqui estamos esclarecendo, tirando as dúvidas. Foi bom perguntar, viu? Doutor, aqui a pergunta do Jefferson, se não me engano, que é o Jefferson. Minha mãe tem problemas de artrite, artrose degenerativa nas articulações, osteoporose e tendinite. Sofre muito, inclusive quadros depressivos. O que fazer, doutor, assim, nesse quadro? Tem algum diagnóstico, alguma solução, alguma luz que a gente poderia apresentar aí para a mãezinha dele, é o Jefferson, que mandou um e-mail para nós, doutor? Acho que
Os pacientes que, Jefferson, os pacientes que chegam nessa idade, muitas vezes eles sofrem com dores crônicas, que podem ser realmente artrose, artrite, mas muitas vezes pode ser um quadro avançado de perda de cálcio, com microfraturas, por exemplo, que acontecem no caso de osteoporose mais intensa. Então é importante estudar o metabolismo desse paciente, dosar a vitamina D da sua mãe, dosar o cálcio do sangue, ver se ela não está perdendo cálcio na urina. Isso às vezes pode acontecer. A gente fica muito ligado em artrose, artrite, e às vezes é uma perda de cálcio na urina. E às vezes, se você detecta esse problema, existe maneira de conter essa perda de cálcio. Muitas vezes a paciente tem uma alteração do desvio metabólico por causa das alterações hormonais. O paciente começa a aumentar muito o paratormônio, que é um hormônio que retira o cálcio do osso. E com isso ela vai perdendo cálcio. Então, é importante estudar o metabolismo, ir num médico, que seja um ortopedista, um reumatologista, um ginecologista, um endocrinologista, que vai pesquisar se há essa perda de cálcio. Vamos às ruas, aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Estou aqui com o Marcelo, que também quer tirar uma dúvida. Diz aí, Marcelo. Doutor, eu queria saber qual a diferença da dor aguda e crônica. Tá aí, doutor Fábio, existe a dor, a gente ouviu falar dor aguda, dor crônica, é a mesma coisa? Uma evolui para a outra? Qual é a diferença das duas aí? Então, a dor aguda é aquela que aparece subitamente, né? É circunstancial? Você não tinha dor, por exemplo, no ombro, e aí amanhece com o ombro extremamente dolorido, e se essa dor permanece por mais de 3 semanas, ela começa a entrar num período de cronicidade, e que com 3 meses, essa dor já é uma dor instalada, uma dor crônica. E o mais interessante, aí a pessoa tem que conviver com isso. O mais interessante da dor crônica é que você memoriza a dor. Existe uma região no cérebro que memoriza aquela dor. E muitas vezes você tratando a dor melhora na região do ombro, mas a memória de dor continua e o paciente então, continua sentindo a dor. Você sente sem ter. É uma dor neuropática ou dor de memória. Então essa dor crônica é uma dor que tem que ser tratada de uma forma muito, muito específica. E ela tem como resolver também. Mas é um tratamento mais delicado do que uma dor aguda que você toma uma medicação mais forte, a dor muitas vezes passa, ou coloca uma bolsa de gelo ou uma bolsa de calor. Doutora Sandra Ferreira da Silva de Valinhos, obrigado Sandra, Deus te abençoe. Tenho 41 anos, fiz um exame de ressonância que diagnosticou tendinopatia e peritendinite dos glúteos. Mínimos e medidos sem roturas associadas a bursite e trocantérica. Gostaria que o médico explicasse melhor o resultado do exame. Estou fazendo hidroginástica e gostaria também de saber se estou no caminho certo. Pergunta nossa amiga Sandra Ferreira de Valinhos, doutor. Então, a bursite trocantérica, a tendinite trocantérica, o trocânter é a região do fêmur onde se insere alguns músculos que se chamam manguito rotador do quadril. E nessa região tem uma bolsa, que é a bursa, e isso, quando inflama em contiguidade com os músculos, com os tendões de glúteo, como glúteo médio, glúteo mínimo, são comuns de estarem inflamados ou de estarem degenerados, um processo degenerativo associado. O tratamento inicial é um tratamento com fortalecimento muscular, analgesia da região e medicação específica para controlar essa dor. O fortalecimento normalmente em atividade aquática ou uma fisioterapia específica para a região costuma dar um excelente resultado, mas a longo prazo, se isso perdurar e ficar crônico, existem alguns tratamentos muito específicos para esse tipo de tendinite, como algumas aplicações de medicamento, como tratamento com ondas de choque. E é muito importante, sempre que eu vejo paciente que está com queixa de dor de tendinite e de bursite, Frei, eu normalmente recomendo que avalie a coluna lombar. É sempre importante a gente avaliar a articulação adjacente. Se você tem uma dor no quadril, é muito importante avaliar a coluna lombar, porque é muito comum ter associação de patologia dos discos da coluna ou de artrose na coluna, levando a algum pinçamento de raiz que dá uma dor nessa região. E às vezes a dor é referida na região, mas ela origina na coluna. Então é importante avaliar a coluna lombar nos pacientes que têm tendinite e bursite no quadril. Que maravilha. Tenho dúvida sobre cura, se é possível, né? A nossa amiga Ana de Carvalho Domeneghetti. Obrigado, Ana. Deus te abençoe, viu?
se tem que se afastar do trabalho para tratamento para bursite e tendinite, trabalho em um call center, tenho muita dor que se repete já há alguns anos, diz ela. E sempre tenho também falsite plantar e inflamações nos tendões e no calcanhar. Meu nome é Ana e agradeço pelo programa. Nesse caso, doutora, que recomendação a gente poderia passar para a Ana? Então, Ana, se você tem uma dor crônica que está sempre voltando, você trabalha num call center e usa muito o ombro, é importante que você procure o serviço de medicina do trabalho da sua empresa, comunique que você está sentindo esse tipo de dor, faça uma comunicação, procure um médico para fazer um diagnóstico do seu problema. Se o seu problema é realmente do ombro, se o seu problema é da coluna cervical, sempre é importante. Às vezes a pessoa tem uma dor no ombro, tem que investigar o pescoço. A pessoa tem uma dor no quadril, tem que investigar a coluna lombar. E com relação à fascite plantar, às vezes você está usando muito calçado baixo. A fascite plantar, muitas vezes é recomendado que você use um saltinho por 90 dias, faça bastante alongamento da musculatura da panturrilha, da musculatura da região plantar e muitas vezes já resolve. Tem que ver a questão de peso também. Na verdade, são vários fatores que têm que ser abordados. Ok. Que maravilha. Como é bom fazer pergunta, viu? Obrigado, Ana. Olá, meu nome é Regiane. Tenho tendinopatia cálcica no supraespinhoso, já fiz fisioterapia, tomei medicamentos indicados pelo médico, mas não consigo fazer o movimento do braço. O que devo fazer? Pergunta nossa amiga Regiane, doutor. Regiane, um abraço. As tendinopatias calcárias do supraespinhal, inicialmente o tratamento é conservador, com fisioterapia, mas se você está perdendo o movimento do ombro, você precisa de algum procedimento. Muitas vezes fazer o diagnóstico, ver se essa calcificação ela é possível de ser retirada, muitas vezes, com uma cirurgia que chama artroscopia, ou se às vezes essa calcificação ela pode responder muito bem ao tratamento com ondas de choque. O tratamento com ondas de choque é um aparelho que quebra essas calcificações, tal como aquele aparelho que quebra a pedra no rim. O aparelho de litotripsia é uma versão para ser usada no sistema músculo-esquelético. E esse aparelho a gente localiza a calcificação e a gente, com ultrassom, e anestesia a região e faz a aplicação da onda de choque. O índice de recuperação é em torno de 80% a 85%. Olha só. Eu acho que é muito importante você não deixar que esse ombro fique sem movimento, que vá perdendo o movimento do ombro. Procure uma ajuda, um colega que possa conduzir o seu tratamento de uma forma mais invasiva do que foi feito até agora, que é a fisioterapia. Que maravilha, viu, gente? Como é bom a gente interagir, perguntar, se interessar. Vou ter que chamar mais um intervalo. Na sequência, temos um pouco mais de informações para você aqui no Vida e Saúde, com a presença do Dr. José Fábio Lano, médico ortopedista. A gente volta já, porque o Vida e Saúde, ele é seu. A atividade física regular, entenda, mais de 3 vezes por semana, previne lesões no corpo. Portanto, faça disto uma prática do seu dia a dia. Isso é uma poupança para o seu envelhecimento. Com isto, muitas consultas médicas serão evitadas.